Oi, tudo bem? Eu sou a Aline, eu sou dermatologista em São Paulo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ácidos, suas principais indicações e os principais erros no seu uso. Então a gente tem que colocar, quando a gente fala de ácidos, que a gente tem várias indicações possíveis e que não são todos os ácidos que vão ser usados para as mesmas coisas. Então a gente tem a questãozinha ponto principal, o ácido hialurônico. Tem muito paciente que vem falando, não, eu uso um ácido para tratamento, eu uso um ácido para envelhecimento e me traz o ácido hialurônico. Ácido hialurônico, ele pode ser usado em baixos pesos moleculares para estimular a nossa pele? Pode, mas não é todo ácido hialurônico que vai causar um controle de envelhecimento, que vai melhorar o envelhecimento. A gente tem ácidos hialurônicos em altos pesos moleculares que vão ser usados para uma hidratação. Então, na verdade, o que a pessoa está usando é um hidratante e não um ácido de tratamento. Outros ácidos que são muito comuns a gente usar e a gente ouve no dia a dia. Ácido salicílico, que ele vai ter um efeito, a gente chama de um efeito queratolítico. Ele vai melhorar um pouco a questão dos comedões da acne, ele vai diminuir a inflamação da acne nos pacientes, sendo uma ótima opção para esse tipo de pele. Ácido glicólico ou alfa-hidroxiácidos, como ácido cítrico, são muito importantes como um anti-envelhecimento para uma pele oleosa ou para uma pele sensível em baixas concentrações, tendo uma ótima ação clareadora em concentrações mais altas. A gente tem outros ácidos também, como o ácido retinóico e seus derivados, entre ele tretinoína, adapaleno e o próprio retinol, que é o mais famosinho, que são os mais comumente usados para controle de envelhecimento e estímulos de colágeno. A gente tem também ácidos mais para clareamento, como é o caso do ácido cólico ou do ácido tranexâmico, que também são muito usados no nosso dia a dia, quando a gente vai indicar para um paciente. Você vê que é um mundo os ácidos, então é super importante você passar por uma avaliação dermatológica adequada para ver o seu tipo de pele, ver qual que é o ácido mais indicado e quanto que você vai tolerar esse ácido, para você não cometer os erros principais e para você não achar que a sua pele não aguenta ácidos ou que você não funciona ácidos para o seu tipo de pele. Às vezes é uma questão muito de um ajuste fino na sua prescrição, na sua rotina, ou de escolher a melhor opção para cada paciente. Em relação à quantidade de ácidos, a gente tem que lembrar que cada formulação foi feita para entregar uma quantidade de miligramas de ácido por centímetro quadrado. Então, se a gente faz uma super aplicação, uma quantidade excessiva de ácido, a nossa pele não vai aguentar. Ele vai agir como se fosse um efeitozinho peeling, uma concentração maior do que seria o adequado para um uso diário. Então, é interessante a paciente aplicar uma quantidade mais ou menos assim para o rosto todo, principalmente um uso diário. Quando a gente vai falar em quantidades muito grandes, que é o que é mais comum de usar, a maioria dos pacientes usa uma quantidade pelo menos assim, que é uma quantidade que é excessiva para a nossa pele. Com relação aos perigos de usar uma quantidade excessiva de ácidos, a gente observa isso muito claramente com o uso do ácido retinóico, principalmente da adapaleno e tretinoína, em que a gente nota uma descamação excessiva da pele, uma sensação de ardência e como se fosse um aspecto de queimadura, como se a pele tivesse queimado durante o uso do ácido. Resumindo, é super importante... Não, continua. Pode ir. Resumindo, é super importante consultar o seu dermatologista. Resumindo, é super importante consultar o seu dermatologista para a gente poder fazer os pontos principais, que seriam a escolha da melhor opção de ácido para o seu perfil de pele, a indicação de qual que seria a melhor concentração para o seu uso, a indicação de um hidratante adequado para associar o uso para prevenir irritações e a indicação de um protetor solar adequado para você associar, lembrando sempre de manter e respeitar a quantidade necessária e indicada para o seu perfil de pele. Espero que esse vídeo tenha ajudado, agradeço muito por vocês terem assistido até o final e até logo!